Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa transmissão ao vivo, feita aqui pelo Novo Dia e pela revista Urben. Nossa conversa hoje é com o responsável pela promoção de saúde em Jundiaí, que é o Tiago Teixeira. Ele é administrador de empresas, mas tem especialização em gestão pública e gestão de saúde pública e tem se saído aí a contento, até elogiado aí à frente da saúde de Jundiaí. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Anselmo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no programa Novo Dia, também através da Urben. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com o senhor. Perguntas. Jundiaí tem, até ontem, 1.236 casos confirmados. E desde segunda-feira houve uma flexibilização da quarentena. Nós aqui fizemos uma enquete informal, não tem nenhum método científico, não tem amostragem tipo IBGE, Datafolha, nada. Nós fizemos uma votação e tivemos 1.000 votos em 24 horas pelo Facebook. 63% das pessoas disseram não deve flexibilizar, eu tenho medo. E 37% disseram sim. Bom, desde o primeiro dia de flexibilização, o comércio no centro estava parecendo Semana do Natal. Se isso continuar assim, a prefeitura pode recuar? Sim, Anselmo, acho que até agradeço por essa pesquisa, né? Você vê o volume de pessoas que responderam nas últimas 24 horas. Sim, o decreto estadual é quem baliza os municípios do estado de São Paulo. Então, de fato, o decreto condicionou a uma faixas, né, cores de faixa por todas as regiões do estado, por assim dizer. Nós ficamos na faixa laranja, que permite a abertura regrada de algumas atividades econômicas, né? Atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, shopping centers e comércios. E o Estado também fez um regramento sanitário de como pode ser o acesso a esses equipamentos. O município de Jundiaí fez um regramento sanitário mais rigoroso em relação ao que o Estado, porque os municípios podem ser mais rigorosos que o Estado. Nós fizemos um regramento sanitário para a reabertura de shoppings, de comércio, dessas atividades, no que tange a preservação da vida. E no que tange também, Anselmo, a gente evitar ao máximo a contaminação de um número exponencial de pessoas no município de Jundiaí. Contaminação essa que a gente sabe, quanto mais gente se expondo, é mais gente sendo contaminada, quanto mais gente sendo contaminada, mais pessoas desenvolvem a forma grave da doença e maior tende a ser a necessidade por um leito de enfermaria ou um leito de UTI dentro do município de Jundiaí. Então, sim, de fato, nos preocupou muito aquelas imagens do centro de Jundiaí, assim, na abertura. Eu até fiz uma brincadeira, se me permite, que parecia a foto de Natal. Se não fosse as máscaras, né? Parecia uma foto de Natal no centro no final do ano. Então, de fato, não é razoável que essa abertura gradual e muito bem regrada nos lojistas, nos comerciantes que a prefeitura fez, a população comece a se aglomerar. Que, de fato, dentro das lojas nós estamos fiscalizando, dentro dos shoppings nós estamos fiscalizando, bem que tem que ser seguida por nós. Você tem que sair com as medidas de higiene das mãos, sempre com álcool gel na mão, evitar em tocar qualquer superfície, porque o vírus está nas pessoas e está nas superfícies, porque as pessoas contaminam as superfícies. Então, não tem por que você se expor a um risco desnecessário. O que é um risco desnecessário? Você ir lá para passear, para não fazer uma coisa que seja estritamente necessária. E outra coisa que eu também venho falando. Ah, tá bom, eu preciso urgentemente comprar algum produto, porque é uma primeira necessidade minha, da minha família. Eu fui lá no centro de Jundiaí, percebi que tinha uma aglomeração, eu dou meia volta e volto para casa. Não tem por que eu me expor a esse risco desnecessário. Porque muita gente nos cobra, Anselmo, e também cobra com razão, a fiscalização. Só que será que está faltando fiscalização ou está faltando também conscientização por parte da população? É muito importante que a gente saiba disso, porque não tem por que você se aventurar, se expor a um risco desnecessário sabendo que tem uma aglomeração. E a aglomeração está comprovado cientificamente. O vírus adora uma aglomeração. Então, é importante que você saiba que você está se expondo ao risco desnecessário, você tem um risco muito mais elevado de contrair o coronavírus.
e necessitar de um leito de UTI no município de Jundiaí. Então, é muito importante que nós tenhamos essa conscientização. Não é porque está aberto que eu devo ir. E não é porque eu devo ir que eu devo ficar se eu verificar uma situação de aglomeração. Isso é muito importante, viu, Selma? Inclusive, caso continue essa aglomeração aí em excesso, principalmente no centro da cidade. Está restabelecido o sinal? Continuamos sem sinal. É a nossa internet brasileira. As operadoras cobram 100%, mas são obrigadas a entregar somente 60%. Ou seja, é como você comprar 1 litro de gasolina e o posto te dá metade do litro e está tudo certo, mas você paga inteiro. Então a internet do nosso país não é aquelas coisas. E lembrando que, só para comparar, na Copa do Mundo, que foi disputada no Japão e na Coreia, foi em 2002, os repórteres da Rádio Bandeirantes de São Paulo falavam ao vivo, por celular, de dentro dos trens de metrô de Tóquio. Bom, agora está restabelecido o sinal. Está ouvindo bem, né, Tiago? Estou ouvindo bem. Só a segunda pergunta sua que eu não pude escutar, é a hora que eu parei de falar. Se havia a possibilidade de revogar. E uma coisa que foi sugerida via Facebook é o seguinte: se o problema é a aglomeração, seria ideal restringir horários do comércio por setor. Por exemplo, loja de calçado, das 9 a tal hora, loja de roupa, tal hora, loja de bolsa, sei lá, de cinto, enfim, essas lojinhas de chinês até tal hora. Isso resolveria? Acho que, respondendo ainda a sua primeira questão, no que tange a restrição, sim, o município pode ser mais restritivo que o Estado. Então, se a gente perceber que tem um avanço daqueles indicadores pactuados, né, da capacidade de leitos do sistema, também do número de casos novos, novas internações e novos óbitos, se a gente perceber uma piora desses 5 indicadores, a gente pode, a qualquer tempo, retroagir de fase. E retroagir significa ser mais restritivo. Imaginamos, assim, todo mundo quer que se libere mais coisas para a gente poder começar a voltar ao novo normal. Mas isso depende muito mais do comportamento da comunidade do que do próprio poder público. Então, nós podemos ser mais restritivos, inclusive, semanalmente, ou mais liberativos, dependemos do governo do estado, porque ele está avaliando a região como um todo. São 42 municípios que ele vai avaliar os indicadores para determinar se a gente vai avançar para a próxima fase, que é a fase amarela, no qual pode mais alguns equipamentos de saúde. E relativo a esta parte do comércio que você me perguntou agora, o que nós fizemos nessa carga horária, muita gente pergunta, mas por que o comércio ficou das 9h30 às 15h30? Para poder evitar o horário de pico do sistema de ônibus de Jundiaí, que já gera mais aglomeração. Então, de fato, o pico do sistema no início da manhã e no final da tarde. Então, este horário já distinto, proposto pela municipalidade, é para evitar aglomeração em ambiente que é muito suscetível, que é também os ônibus públicos e toda a questão do sistema de transporte de Jundiaí. Então, isso já foi pensado com esse intuito. Se a gente começa a mudar muitas faixas de horário, corre o risco de cair nas faixas de horário de ônibus aqui de Jundiaí, que são os horários que estão com mais pessoas utilizando o sistema. Mesma coisa do shopping. O shopping a gente colocou às 14 horas até às 20, para poder fugir deste horário de pico do sistema de transporte público, principalmente porque muitos trabalhadores utilizam o sistema de transporte público do comércio e dos shoppings para poder se deslocar até o seu trabalho. Eu não sei se o senhor chegou a ouvir que nós tivemos aquele problema de sinal. Nós conversamos com o Edson Maltoni, que é o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, e ele falou que o povo está indo ao centro, mas não está havendo consumo. Ou seja, o pessoal está batendo perna mesmo, né? E aí, o Anselmo, de fato, é o que eu falei. Eu não sei que espírito aventureiro é esse da pessoa de querer se expor a um risco desnecessário. Isso aí tem que ser e o coronavírus, ele gosta justamente de pessoas aventureiras, viu? A pessoa que está se expondo, não tem por que a gente negar ou minimizar o coronavírus no município de Jundiaí, no estado e no país.
O Brasil hoje, Anselmo, você muito bem sabe também, ele é o quarto colocado do mundo em número de óbitos por conta do coronavírus e o segundo colocado no mundo em número de casos confirmados. E eu tenho certeza que ainda no mês de junho nós seremos o segundo país do mundo também em número de óbitos. Só vamos perder para os Estados Unidos, porque a curva dos outros países, como o Reino Unido, a Itália e até mesmo os próprios Estados Unidos, agora já é uma curva que está caindo de número de óbitos. A do Brasil ainda está na fase de subir. Então, de fato, não tem por que a gente negar. Quando você olha o mapa de Jundiaí, através do site da Prefeitura de Jundiaí, lá no ícone coronavírus, você enxerga umas bolas vermelhas no mapa de Jundiaí, que é uma mancha de calor, que é onde tem pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, que hoje passa, como você muito bem trouxe no início da reportagem, mais de 1.200 pessoas. Então, não tem por que você imaginar que o vírus não está circulando no município de Jundiaí. Então, de fato, você está se aventurando, você está se colocando a um risco desnecessário e você tem uma chance 10 vezes maior do que aquela pessoa que está em casa de contrair o coronavírus. É muito importante que você saiba disso. E nós saibamos também que não é porque você não faz parte do grupo de risco que você está imunizado. A maior percentual de óbitos no município de Jundiaí, que são 77 óbitos até hoje, né? Hoje vamos divulgar o novo boletim até o final do dia. Nós sabemos que está acima da faixa dos 50 e dos 60 anos, mas já tivemos óbitos na faixa dos 20 anos, óbito na faixa dos 30, óbito na faixa dos 40 e também óbito de pessoas que não tiveram qualquer outra doença. Que geralmente fala, a pessoa tem diabetes, tem hipertensão, tem problema pulmonar, então não tem por que você participar dessa roleta russa quando você sai da sua casa e vai bater perna e vai andar de maneira desnecessária. Tinha gente no shopping também que foi para tomar um sorvete com a família. Eu recebi isso também dos nossos shopping centers aqui, essa informação. Então, gente, não é passeio. É um momento regrado. E sim, temos a possibilidade de retroagir e ser mais restritivo no município de Jundiaí, caso a gente perceba que os indicadores de saúde estão piorando nesse enfrentamento do coronavírus. O senhor falou em grupos de risco. Segundo dados aqui da própria prefeitura, os casos confirmados por faixa etária em Jundiaí. Isso até 1º de junho. 60% na faixa até 59 anos e 23% acima de 60 anos. Isso contraria a lógica, as previsões, ou está dentro da normalidade? A gente percebe, Anselmo, que quem mais se contamina pelo coronavírus é a população economicamente ativa, que é quem está indo trabalhar, quem está tendo que sair de casa. Mesmo saindo de casa com todas, a minha gotícula, a minha secreção se espalha no meio ambiente, eu estou conversando muito próximo a uma pessoa, aí eu consigo ter acesso à gotícula, a gotícula entra na mucosa, que são olhos, nariz e boca, e você vai se contaminar pelo coronavírus. Então a gente percebe que a população economicamente ativa é a mais contaminada. A população mais idosa ela é a menos contaminada. Mas quando a gente olha a análise dos óbitos, essa faixa se inverte. Quem mais morre, gente? Existe ainda uma imaginação que eu já escutei também em algumas pessoas me perguntando: eu sou jovem, eu sou adulto jovem, não tenho doença nenhuma, eu não vou me contaminar. Não, você irá se contaminar. Ele contamina qualquer pessoa. Nasceu, já pode ser contaminado, né? A diferença é que as pessoas mais jovens, elas tendem a desenvolver menos a forma grave da doença. Isso a gente está percebendo. Mas, repito, já morreram jovens também no município de Jundiaí. E os idosos são quem entende, de fato, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, são as pessoas que têm a maior chance de desenvolver a forma... Os horários do comércio são escalonados de forma a da CPTM e os ônibus intermunicipais, que a gente sabe que não se respeita lotação. Teoricamente, os ônibus deveriam circular com passageiros compatíveis com o número de assentos. Isso teoria. Mas nós temos visto ônibus que vêm de Cajamar, que vêm de Franco da Rocha, que vêm de Itupeva, que vêm de Cabreúva, abarrotados. Os 3 da CPTM, então, são fora de controle. E muita gente vai daqui para Morato, para Franco da Rocha, ou vem de lá para cá, enquanto que Morato e Franco da Rocha estão na fase vermelha, eles estão na região metropolitana de São Paulo. Não tem jeito de dar um break nisso, um controle maior? É sempre muito difícil, viu, Anselmo? Por quê?
porque Jundiaí é um município industrializado, né, diferente de outros municípios. Então, boa parte da força de trabalho que vem no município de Jundiaí, ele vem de municípios do entorno, de municípios até de fora do entorno, né, Franco da Rocha, Cajamar, Francisco Morato, e boa parte desta população trabalhadora que vem no município de Jundiaí, inclusive os serviços de saúde também, viu, Anselmo? Os hospitais privados e públicos aqui de Jundiaí tem muita força de trabalho nesses munícipes, né, da região. E eles acabam vindo, na sua grande maioria, Anselmo, de transporte público. E quando a gente pega essa região mais de Franco da Rocha, Francisco Morato, a população acaba utilizando muito transporte de trem. Você tem razão. E os trens, de fato, você fala com muita propriedade. São espaços que geram, sim, aglomerações, não tem trens em números suficientes. Esse transporte intermunicipal também, dessas empresas de ônibus, a gente sabe que nos horários de pico, de fato, geram aglomerações, e a regra é muito básica, Anselmo. Gerou aglomeração, o risco é dobrado com os prefeitos, com o aglomerado urbano, dentro de pandemia, todos temos que colaborar para evitar esses picos no transporte público. Então, é muito importante que o empresário também que nos acompanha, todos temos que participar desse enfrentamento. Nós estamos em guerra contra um vírus, nós precisamos vencer essa guerra. Isso depende da participação de todos. Então, a gente vem fazendo esses pedidos, sim, Anselmo, e também solicitando para as empresas e para os prefeitos do aglomerado urbano que sigam essas medidas para evitar ao máximo a aglomeração e evitar ao máximo o crescimento exponencial de número de casos aqui no sistema de saúde de Jundiaí. As mulheres são assediadas ao transporte, à logística. E nós temos uma estação rodoviária que atende praticamente o Brasil inteiro. Aqui nós pegamos ônibus para o Paraná, para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para qualquer lugar. Há algum cuidado específico na rodoviária? Sem dúvida. Anselmo, todos os espaços que geram aglomerações de pessoas, como terminais de ônibus no município de Jundiaí, como também a rodoviária, a ferroviária, nós implantamos um protocolo dentro desses equipamentos, com dispensers de álcool em gel em todos os pontos, também com informes, né, que a gente escuta lá do pessoal falando como se prevenir, a distribuição de máscaras também, acredite ou não, Anselmo, até hoje tem pessoas indo em espaços aglomerados sem máscara, o que é um completo absurdo. Aquela máscara social, a máscara de pano. Distribuímos mais de 70 mil máscaras no município de Jundiaí já, e ações principalmente de colocar pias também de fácil acesso ao público para higienização das mãos, que a gente sabe que a gente se contamina pela mão, pelo coronavírus, e também para evitar todos os funcionários desses equipamentos terminais, também da rodoviária, foram capacitados pela equipe de vigilância sanitária do município de Jundiaí de como fazer o manejo das pessoas, para evitar aglomeração e para evitar a disseminação do vírus. Como também são espaços um pouco mais ventilados, ajuda. Mas o mais importante é evitar a aglomeração e ter sempre como a população poder higienizar as mãos com álcool em gel e também espaços para lavagem das mãos. Então, isso e outra coisa também. A higienização desses espaços estão sendo feitos de maneira muito mais frequente nesses terminais e na rodoviária também. O tempo todo estamos higienizando. Os ônibus, então, a cada parada é feita toda a higienização, dos terminais também e também da rodoviária. Tudo isso com uma medida de precaução. E é muito importante também que a comunidade que nos acompanha saiba, né? Evitar ficar tocando muitos ambientes. Você sabe que no transporte público é muito difícil, muitas vezes as pessoas vão em pé, né? Tem que segurar lá. Segurou, evite ao máximo tocar nariz, boca e olhos, e sempre que possível já anda com seu álcool em gel na bolsa ou no bolso, já saiu do ônibus, já higieniza as mãos para poder desinfectar, porque a gente mesmo sem saber, Anselmo, a gente vai tocar em algum momento o nosso rosto, o nosso nariz, a nossa boca, mesmo sem a gente perceber. Então a gente tem que tomar todas as medidas cautelares para evitar com que a gente se contamine. Bom, agora nós vamos falar em hospitais. Até ontem, às 16 horas, nós tínhamos 249 pessoas confirmadas com a Covid em casa, internados 56, a boa notícia, recuperados 854, 80% de ocupação nos leitos de UTI, 82% dos leitos de UTI privados, mais os casos suspeitos, casos descartados, tal. Uma pergunta: as cidades da região têm hospitais, ou parecidos com hospitais. Não se compara com a estrutura hospitalar de Jundiaí.
nós estamos recebendo muita gente de fora? Estamos, Anselmo. Assim, a alta complexidade, né? Tanto os hospitais privados de Jundiaí, como os hospitais públicos aqui de Jundiaí, entenda-se o Hospital São Vicente, que é o nosso hospital de base para assistência ao coronavírus, são hospitais que são demandados por pessoas que moram na nossa região. Você pega a rede hospitalar privada de Jundiaí aqui também, que geralmente tem o seu convênio médico da região, acaba ocupando um leito aqui, como também no Hospital São Vicente. Então, essa assistência de alta complexidade, o que é alta complexidade? O leito de UTI. Realmente, os únicos hospitais que possuem leito de UTI na nossa região de saúde, que é o nosso aglomerado urbano de Jundiaí, composto por Jundiaí mais 6 municípios, é só o município de Jundiaí que detém leitos de UTI. Então, de fato, quando o paciente desenvolve a forma da doença grave, mas que não necessita de UTI, só de um leito de enfermaria, esses hospitais do município do entorno conseguem garantir assistência. Quando demanda um leito de UTI, eles têm que ser referenciados, no caso do serviço público para o Hospital São Vicente, e no caso do sistema privado para a sua rede hospitalar. Então, sim, e o Hospital São Vicente, uma parceria que nós fizemos junto com o Hospital Regional, com o Hospital Estadual, nos permitiu ampliar a respeito do coronavírus, ou que já se confirmou. Confirmação essa que leva até 48 horas, que a gente faz o teste do cotonete lá no hospital, até 48 horas a gente sabe se a sua internação com suspeita é ou não confirmada pelo coronavírus. E digo mais, a partir de agora, até o próximo dia 10, até semana que vem, nós vamos, porque desses 117 leitos, 69 é de UTI e 48 é de enfermaria. Até o próximo dia 10 agora, nós vamos aumentar em mais 10 leitos de UTI exclusivo para o coronavírus, vamos para 79 leitos de UTI exclusivos, leitos com respirador, com todos os equipamentos de monitor, com hemodiálise, com tudo que tem que ter uma UTI, e mais 39 leitos de enfermaria. A gente vai ampliar bastante a capacidade do hospital, e por quê, Anselmo? Porque nós estamos num momento epidemiológico, sabe quando a gente fala da curva epidemiológica? E toda pandemia tem um começo, atinge o pico e começa a descer. Nós estamos na fase agora, o município de Jundiaí e região, atingindo o pico da pandemia. Nós estamos naquela fase da curva aqui, que está naquele crescimento mais acelerado de número de casos, de número de contaminados, de número de óbitos, e durante o mês de junho e julho é quando a gente atinge o pico da pandemia, para depois, a partir de agosto, ele começar a voltar a cair. Então, de fato, a gente vem preparando o sistema de saúde de Jundiaí desde fevereiro. E a gente vem acompanhando esses índices. Por isso que é importante que a gente já vem planejando a estrutura criada para o enfrentamento do coronavírus e também a ampliação dessa estrutura. A gente trabalha no sistema de transbordamento. O que significa isso? A hora que eu atingo 80% daquela minha capacidade de leitos de UTI ou de leitos de enfermaria, eu crio novos leitos. Então, tudo isso estava dentro do nosso planejamento, contrato mais equipes, para evitar o quê? Que nenhum paciente que necessite de um leito de UTI ou de um leito de enfermaria fique sem o leito, fique desassistido. Como a gente está acompanhando aí no Brasil afora, né, Anselmo? Muitos estados já que tem fila de espera para UTI no Covid. Paciente morrendo sem ter acesso a um tratamento adequado. Então, a gente estruturou toda a rede municipal de saúde para isso. Os municípios do entorno também estruturaram suas redes hospitalares sem leitos de UTI, né, mas com leitos de enfermaria, que também são muito importantes para esse cuidado. Então, nós olhamos a rede de saúde de Jundiaí como um todo, sistema público e privado, e olhamos a região de saúde de Jundiaí como um todo, nessa conversa que eu tenho semanal com todos os secretários de saúde aqui do nosso entorno. Agora, uma coisa, foi amplamente noticiado, ontem à noite, hoje de manhã, que muitos prefeitos do entorno da capital, não de Jundiaí, do entorno da capital, os municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, eles estão colocando pressão para que o governador classifique essas cidades na fase laranja, que é um pouco mais liberal, do que na fase vermelha, como estão hoje. E outros do interior, que já estão na fase laranja, estão pressionando também para ir para a fase amarela. Isso também seria aventura ou seria possível? Eu penso, Anselmo, que antes de qualquer decisão, ela tem que ser sempre uma decisão técnica e nunca uma decisão política. Aqui em Jundiaí nós criamos um comitê de enfrentamento ao coronavírus, compostos por técnicos. Eu coordeno o comitê junto com o prefeito, Luiz Fernando Machado, mas lá nós temos infectologistas,
epidemiologistas, estatísticos, nós temos um hall de profissionais que compõem esse comitê, no qual a gente faz análise em tempo real e diária do avanço da pandemia em Jundiaí. Então, é muito importante que toda decisão a ser tomada, a gente enxergue qual é o cenário do município, como está a sua capacidade de leitos, de criação de leitos, de taxa de ocupação de leitos, como que está o número de contaminados, está aumentando, está descendo, como que está sendo a questão das comorbidades que essas pessoas estão tendo quando pegam a doença. Então, é uma série de indicadores que devem ser analisados para você poder pleitear ou não. E lembrando que é uma prerrogativa não do município, mas do Estado, para saber se você vai avançar ou não de faixa etária, porque o Estado não está olhando só o seu município, ele está olhando uma região. Jundiaí compõe uma região de 42 municípios. Então, esses 42 municípios têm que avançar nos seus indicadores, ou seja, melhorar os seus indicadores para poder avançar para a fase amarela, para depois poder avançar para a fase verde. Então, é muito importante que quem não esteja com esses indicadores ainda passíveis de entrar na fase amarela, ou fase verde, ou fase laranja, como nós estamos, que não aplique essa medida, que não pressione, porque senão, de fato, eu concordo que estará se aventurando. Então, a gente tem que olhar muito para cada município, o avanço da doença no seu município, como que o seu sistema está pronto para poder atender essa nova demanda antes de mudar de fase ou antes de tomar essa decisão. Quer dizer que nós não corremos o risco de ter uma decisão, digamos, para agradar determinado setor, para atender ou para ceder às pressões. São decisões eminentemente técnicas. Isso é importante a gente frisar. É óbvio que nós estamos aqui, sempre tem pressões, né? Todos os comerciantes de todos os segmentos, eles querem abrir, a gente entende isso, né? Até por uma questão de sobrevivência. Nós temos que entender também que assim, o Brasil parou cedo, na minha opinião. Nós paramos em março, abril, já numas medidas bem restritivas, enquanto a doença ainda não estava de uma maneira bem avançada. Teve um efeito benéfico? Teve, porque de fato a gente conseguiu conter, né, o início da pandemia, que a gente chegasse logo ao pico dela. Mas em contrapartida, a gente tem que entender que começou na capital, né? Até ela se pulverizar para o estado todo, talvez isso seja uma crítica minha, né? Começou aqui, o foco está aqui. Então, como que a gente faz com o vírus quando a gente encontra o vírus? Vou dar um exemplo. Detectamos o vírus. A gente faz o rastreamento, a gente faz o isolamento, faz o bloqueio e faz o tratamento. Então, para quê? Para evitar com que ele se espalhe. Lógico que como medidas de contenção. Então, talvez a gente pega muitos grupos, muitos segmentos de comerciários e outros segmentos, que o cara fala, eu estou 60, 70, 80 dias parado, eu vou falir, eu vou quebrar, eu não tenho o que comer. Então, a pressão sempre existe. Mas é muito importante que o nosso prefeito aqui, Luiz Fernando Machado, o tempo todo, e toda decisão que é assinada pelo comitê e não por ele, são decisões técnicas considerando os nossos cenários epidêmicos aqui no município de Jundiaí. Então, sim, trata-se de decisões técnicas, e mesmo tomando a decisão técnica, a gente tem o cuidado de monitorar isso, porque, de fato, se tiver muita gente se aglomerando nas ruas, nós temos um risco, sim, de voltar a crescer de número exponencial o avanço da pandemia, e a gente, ao invés de avançar, a gente retroagir, viu, Anselmo? Particularmente, se eu tivesse que escolher, eu preferiria falir meu comércio, se eu tivesse comércio, do que morrer. Acho que é mais negócio, é uma questão de inteligência. Mais uma coisa, o Jundiaí tem respiradores. Pediu respiradores ao Estado e, se pediu, foi atendido, o Estado mandou esses respiradores? Nós temos hoje um volume de respiradores na rede pública que são 70 respiradores exclusivos para o coronavírus. Porque nós temos mais respiradores, mas a gente tem que lembrar que não deixamos de ter outras doenças no município, né? Continua tendo infarto, continua tendo AVC, que é o derrame, outros traumas, continua tendo câncer, continua tendo. Então, quando a gente fala que a gente tem 70, é 70 exclusivos só para o paciente que apresentar o sintoma de coronavírus ou confirmar, correto? A rede privada, ela tem 99 respiradores para tudo, para coronavírus ou para não coronavírus. O nosso é só exclusivo para o coronavírus. Então, é um volume que até hoje nós não passamos em nenhum momento 50% da sua utilização. Então, é um número considerável. Porque anterior ao coronavírus, a gente já tinha investido no Hospital São Vicente e comprado equipamentos novos, mesmo sem suspeitar que apareceu o coronavírus no mundo, né? A gente já estava melhorando o parque tecnológico do nosso hospital. Então, hoje nós temos a grata sorte de ter um número de respiradores que é suficiente. E, além disso,
Chegou agora, sexta-feira passada, 16 novos respiradores para o Hospital São Vicente que a gente já tinha adquirido. Nós temos 86 respiradores. Então, até o momento, é um volume bem confortável nesse sentido. Então, por isso, até para poder o Estado socorrer municípios que não tenham essa mesma pujança que Jundiaí, essa mesma quantidade, a gente acabou não solicitando respiradores, porque a gente sabe que está um caos conseguir o respirador no mundo, obviamente, e tem municípios e a região metropolitana que, de fato, necessita, neste momento, mais de respiradores. Então, a gente tem sempre que pensar no outro, né, Anselmo? Não é porque eu tenho aqui um volume que eu vou pedir também para o Estado, sabendo que tem outros municípios que não conseguem ter essa estrutura tecnológica, esse parque tecnológico, e que pessoas, de fato, vão morrer por falta de respirador. Então, a gente tem que ter esse entendimento como um todo. E acho que é isso que a gente tem que despertar no senso do brasileiro, né? Quando eu saio de casa de maneira desnecessária, mesmo eu sem ser grupo de risco, se eu pegar, eu sei que eu não vou morrer. Você está expondo outras pessoas do nosso coletivo a esse risco de morte, ou pessoas da sua própria família. Então, esse senso de sociedade, de saber viver em comunidade, a gente precisa ter, ainda mais neste novo mundo que nos espera após essa terrível pandemia. Não pode só olhar para o próprio umbigo, né? Tem que olhar mais à frente. Mais uma pergunta. A prefeitura, a saúde, no caso, anunciou aí que ia testar pessoas. Por exemplo, se eu quiser fazer o teste, eu não tenho suspeita de nada. Eu acho que o vírus se assustou comigo por enquanto. Mas digamos que eu queira fazer o teste. Como é que eu faço? Sim, muito importante essa informação para quem está nos acompanhando. O município de Jundiaí, como eu bem citei, ele está testando 5% da sua população total. São mais de 20 mil testes que estamos realizando, naquele modelo de teste rápido, né? Primeiro eu vou explicar, o teste rápido, ele vai procurar no seu organismo se você já desenvolveu anticorpos. O que é anticorpos? Quando você pega o coronavírus, quando você se recupera dele, o seu corpo começa a criar mecanismo de defesa para enfrentar o vírus, que se chama anticorpos. A partir do 8º dia, mais ou menos, o seu organismo já criou esse anticorpo. Então, o vírus vai saber, se você tem um anticorpo, significa que você teve o coronavírus. Se você não tem um anticorpo, é porque você não teve o coronavírus ainda, né? Então, sim, este é o modelo de testagem. Então, é sempre depois que a pessoa apresentou um sintoma de gripe. Então, aqui em Jundiaí, é importante que você saiba. Se você teve um sintoma de gripe nos últimos 40 dias, qualquer sintoma gripal ou de resfriado, ou está com sintoma, você vai ligar no 156, telefone da prefeitura, vai apertar o 0, vai cair numa central que a gente denominou Disque Coronavírus. Lá tem 11 profissionais de saúde para lhe atender. Será agendado o seu teste rápido na unidade básica de saúde mais próximo da sua casa. Então, com isso, Selma, a gente vai identificar do total das pessoas que tiveram algum sintoma gripal, quantas foi por conta do coronavírus. Eu estou com esse dado já aqui na mão. Nós já testamos 6.785 pessoas. Hoje vai passar dos 7.000 sem dúvida, que agora atualiza no final da tarde. 10,6% dessas pessoas testadas que tiveram algum sintoma foi positivo para o coronavírus, né? São aqueles sintomas que a pessoa não precisou ir para um hospital, correto? Não precisou usar um leito de internação. 10,6% é o nosso percentual. E nós iniciamos também há uma semana um outro modelo de testagem também, no qual a gente está sorteando 1.300 domicílios no município de Jundiaí para ela testar na casa das pessoas, aquelas pessoas que não tiveram qualquer sintoma, porque a gente sabe que essa doença ela é muito misteriosa. Muitas pessoas têm o coronavírus e não desenvolvem nenhuma forma a doença, não tem o nariz escorrendo, não tem nada, fica como a gente está aqui, Anselmo, eu e você, e pode estar com coronavírus. Nós já testamos, uma semana para cá, 480 pessoas, e 1,5% delas teve coronavírus, mesmo sem ter qualquer sintoma. Então a gente percebe como essa doença é silenciosa. Parte da comunidade vai ter o sintoma e parte da comunidade não vai ter. Aí você fala, mas por que a gente tem que testar quem teve sintoma e quem não teve sintoma? Para eu entender como que o vírus se comporta na minha comunidade, nos meus bairros que eu estou testando, para saber o número de pessoas contaminadas lá, para eu poder levar ações de prevenção de saúde para lá, ações, reforçar os equipamentos de saúde lá também, e, obviamente, levar essas medidas e o conhecimento para a comunidade para saber, olha, colocou o nariz para fora da porta de casa, saiba que o risco é alto, porque o seu bairro está extremamente contaminado. Então, é muito importante, isso a gente chama de inquérito epidemiológico.
É uma pesquisa que a gente faz no município como um todo para identificar o avanço da pandemia no município, para identificar como que o meu sistema hospitalar, meu sistema de pronto atendimento, de unidades básicas de saúde, tem que estar estruturado para enfrentar. Então, eu vou dar um dado muito relevante para vocês. No mês de abril, nós tínhamos uma média de 50 pessoas dia ocupando um leito hospitalar. Média diária de ocupação, com suspeita de coronavírus. No mês de maio, esse dado já subiu para 90 pessoas dia. Agora, no final de maio, início de junho, nós estamos com 170 pessoas dia ocupando um leito hospitalar em Jundiaí, seja jundiaiense ou seja não jundiaiense. O que demonstra isso para nós? Que a curva está numa crescente de número de contaminados e numa crescente de número de pessoas que desenvolvem a forma grave da doença. E, de fato, desde quando começou lá, final de fevereiro, início de março, a gente percebe que nós estamos atingindo o pico dessa pandemia no município. Agora em junho e em julho. Então, não tem por que você querer passear no meio de um pico de uma pandemia no qual você pode ser contaminado e expor a sua vida e a vida da sua família em risco. Tiago, para encerrar, eu gostaria de uma opinião particular sua. Nada a ver com prefeitura, com secretaria de saúde, com unidade de saúde, com hospital, nada. Essa pandemia vai passar. Depois que ela passar, a gente fala do novo normal. Voltar, talvez, ao que era. Você acredita que as pessoas continuarão tendo alguns cuidados por conta do susto que estão tomando agora? Como maior cuidado com higiene de mãos, máscaras em lugares de aglomeração, evitar certos tipos de contato, ou vamos esquecer tudo isso? Sabe o que eu acredito de verdade, né? Que, primeiro, tudo é um aprendizado. Acho que o país, essa geração, né, está passando por uma pandemia antes nunca vista, né? Não será a última lá da gripe espanhola, mas foi em 1917, né? Acho que pouca gente está viva para contar. Faz muito tempo, né? E nós estamos aprendendo. Nós aprendemos a lavar as mãos, nós aprendemos a ter etiqueta de higiene, né? Quando a gente via lá na televisão um japonês andando de máscara porque ele está com gripe, né? Não existia nem coronavírus. Ele já andava de máscara para evitar com que a gotícula dele se espalhe no meio ambiente, o que ele contamine o outro. A gente tem que entender que a máscara serve para eu proteger as pessoas, não só a mim, principalmente as pessoas. Então, eu creio, viu, Anselmo, que boa parte da comunidade ela vai entender que daqui para frente, neste novo mundo, este novo normal, eu tenho que me proteger mais. Mas também acho que parte da comunidade, uma parte pequena, se hoje, no meio da pandemia, já tem gente andando de maneira desnecessária no município, já tem gente se recusando a usar máscara, você imagina quando passar a pandemia, né? Mas eu acho que a grande maioria da comunidade, dos brasileiros, vai ter muito mais o que aprender com essa pandemia do que, de fato, continuar naquilo. Eu acho que isso não vai me pegar. Porque até hoje tem gente que acredita que a Terra é plana, até hoje tem gente que acredita que o coronavírus é uma invenção científica, que nada disso existe. A gente escuta de tudo aqui, viu, Anselmo? Então, eu acho uma opinião... Que o homem não foi na Lua. Quer dizer, a gente tem tantas teorias da conspiração, né? Que a gente começa a ficar perdido com tanta gente falando essas coisas. Mas, de fato, eu acredito, até mesmo pela sua pesquisa que vocês fizeram ontem, aí você vê que em 24 horas, mais de 60% acho que não deveria. Pessoas estão com medo. E pessoas com medo, de fato, tem medo do quê? Medo porque tem amor à vida. Já tem amor à nossa vida, amor ao nosso próximo. Então, eu acredito, sim, que a boa parte da comunidade, a maioria, por assim dizer, vai, sim, se adaptar a essas novas medidas de higiene e de respeito ao próximo. Mas ainda vai ter uma minoria que essa, ser muito clara, parece que não tem muito o que fazer, viu? É como o uso do preservativo, né? Que foi uma coisa tão, por causa do surgimento da AIDS, né? Do HIV, e hoje é uma prática comum. Ô, Tiago Teixeira, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, e estamos aqui sempre à disposição, caso haja necessidade. Anselmo, eu queria agradecer novamente o convite, é um prazer poder ser entrevistado por você, pelo programa Novo Dia, pela Urbem, é muito importante isso para nós, porque isso é a boa informação, esta é a informação oficial. Uma medida como essa, já conseguimos tirar muita fake news do ar só com essas informações que a gente conseguiu passar para a nossa comunidade. Então, eu agradeço demais esse bom jornalismo e muito obrigado pelo convite e também me coloco sempre à disposição. Muito obrigado, Tiago. Nós conversamos com o Tiago Teixeira,
O Tiago é administrador de empresas, mas ele tem especialização em gestão pública e gestão hospitalar, falando aí sobre a situação de Jundiaí quanto ao coronavírus e a doença que ele causa, que é a Covid-19. A vocês que acompanharam essa transmissão ao vivo, que hoje é live, é em inglês, né? É live. Obrigado pela atenção e não se esqueça que a nossa revista Urben, ela já está no ar, revistaurben.com.br, é totalmente digital, está no Facebook e está no Instagram. E dia 15 lançaremos o segundo número com mais novidades, com mais reportagens, com mais informação para toda Jundiaí, região e quem sabe, né, internet para todo o Brasil. Muito obrigado.